Os crimes foram praticados no mundo das sombras, através de transações subrepetícias, tornando inviável a adoção de medidas cautelares alternativas. Desde 2006, a constelação familiar vem sendo utilizada no judiciário brasileiro e pelo menos 12 tribunais já adotam a técnica. É o cidadão ali exercendo o direito de deixar todo mundo votar, né? Então, a função do mesário é muito relevante. No Brasil, entre 2011 e 2016, mais de 49 mil meninas com idade entre 10 e 19 anos sofreram algum tipo de abuso sexual. Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal decide manter o ex-ministro Antônio Palocci em prisão preventiva. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e tem os detalhes para a gente. Carla, boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. A decisão de manter a prisão preventiva do ex-ministro Antônio Palocci foi por maioria 7-4. Lembrando que o pedido de habeas corpus da defesa de Palocci começou a ser julgado na sessão de ontem. Inicialmente, os ministros decidiram não analisar o pedido da defesa e logo em seguida foi colocada a possibilidade de conceder o chamado habeas corpus de ofício, que é quando há alguma ilegalidade na prisão. O julgamento da concessão desse habeas corpus, então, foi finalizado hoje e os ministros entenderam que não há ilegalidade e nem também excesso de duração da prisão preventiva do ex-ministro. Antônio Palocci está preso em Curitiba desde setembro de 2016. No ano passado, no meio do ano, o ex-ministro foi condenado pela Justiça Federal pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. A pena dele é de 12 anos, 2 meses e 20 dias de prisão no regime fechado. Vamos acompanhar na reportagem como foi finalizado o julgamento do habeas corpus de Antônio Palocci. O julgamento foi retomado com o voto da ministra Rosa Weber. Ela negou a possibilidade de conceder habeas corpus de ofício para permitir a liberdade de Antônio Palocci. Um dos argumentos foi que, livre, o ex-ministro poderia cometer novos crimes. Esse também foi o entendimento dos ministros Edson Fachin, relator do habeas corpus, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, que se manifestaram ao final da sessão de ontem. Assim como Sua Excelência, eu não conheci do habeas corpus em função da alteração do título prisional. Entendo que não haveria como aqui chegar à conclusão diversa na linha da jurisprudência que construímos na primeira turma, que a falta de compreensão contrária do plenário me leva a reafirmar. Em seguida, votaram os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Para eles, não há motivos suficientes para manter a prisão preventiva de Palocci. O princípio da presunção de inocência, Constituição Federal, artigo 5º, 57, como norma de tratamento, significa que, diante do estado de inocência que lhe é assegurado, o imputado, no curso da persecução penal, não pode ser tratado como culpado nem ser a esse equiparado. Não vislumbro presente os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva do paciente, sobretudo após a prolação da sentença, não havendo ainda nenhum dado de ordem subjetiva que aponte para a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente. Quanto à garantia de ordem pública, tenho que a prisão não mais se sustenta como medida necessária. O paciente teria perpetrado delitos ligados a funções públicas e a cargos no Partido dos Trabalhadores. Atualmente não ocupa cargos públicos, é notória a sua desfiliação do Partido dos Trabalhadores. O paciente está preso sem culpa formada há 1 ano, 6 meses e 24 dias. Não pode haver qualquer dúvida a respeito. As últimas manifestações foram do ministro Celso de Mello e da presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia. O decano da corte disse que não poderia conceder o habeas corpus de ofício porque há fatos concretos que indicam que, solto, Palocci pode voltar a cometer atos de corrupção da mesma forma que fez quando foi preso preventivamente em 2016, segundo a Procuradoria-Geral da República. A soltura do paciente constitui risco efetivo à ordem
pública ante a possibilidade, que é concreta, de reiteração delitiva. A ministra Carmen Lúcia também negou o pedido de liberdade do ex-ministro. Os crimes foram praticados no mundo das sombras, através de transações subreptícias, tornando inviável a adoção de medidas cautelares alternativas que possam prevenir a continuidade da prática delitiva, inclusive o recebimento, saldo de propina, novas operações de lavagem de dinheiro ou prevenir a dissipação dos ativos criminosos ou a supressão de provas. Para comentar a sessão plenária de hoje, nós vamos falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Karina, boa noite. Boa noite, William. Na sessão de ontem, 5 ministros entenderam que o habeas corpus podia ser julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Exato. Foram vencidos. Hoje, desses 5, apenas o Celso de Mello negou a ordem, não foi isso? Quais foram os fundamentos apresentados? Exatamente, William. Na sessão plenária de ontem, aquelas votações que acabaram acontecendo entenderam que o pedido desse habeas corpus restaria prejudicado em razão da sentença penal condenatória posterior à impetração do habeas corpus. Ficaram vencidos os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Dias Toffoli e ministro Celso de Mello. Na sessão de ontem, iniciou-se a discussão sobre a concessão ou não desse habeas corpus de ofício, ou seja, quando um juiz verifica em qualquer processo penal que aquele constrangimento, aquela constrição da liberdade, ela viola qualquer direito fundamental ou a Constituição, ou ela é ilegal ou arbitrária, essa ordem pode ser concedida de ofício para se mandar libertar e colocar solta aquela pessoa que ilegalmente estaria presa. E o ministro Edson Fachin passou então a votar e negou a ordem, foi seguido por alguns ministros e na sessão de hoje, com o encerramento desse julgamento do habeas corpus, o ministro Celso de Mello, ao contrário dos demais que ontem, como você disse, havia entendido que o habeas corpus podia ser conhecido e votado, ele entendeu que os argumentos trazidos pela defesa para se afastar a prisão preventiva não deveriam prevalecer e, com isso, negava a ordem. Os ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e ministro Dias Toffoli, cada um dentro dos seus fundamentos, argumentaram, dentre outros, os fatos de que a prisão preventiva ela já se estendia há muito tempo sem a formação de culpa, então a alegação de excesso de prazo na prisão seria suficiente para conceder o habeas corpus, a ordem de habeas corpus e soltar o ex-ministro Antônio Palocci. Um outro argumento também trazido pelo ministro Dias Toffoli foi que a manutenção da prisão do ex-ministro após a sentença condenatória de primeira instância seria como um início da execução provisória da pena e isso não seria possível, portanto, ele acabava concedendo a ordem. Então, esses argumentos trazidos por esses ministros que ontem conheciam e entendiam plenamente possível deliberar sobre o pedido, concederam a ordem, exceto o ministro Celso de Mello, que acabou entendendo que não estavam presentes os requisitos para a revogação da preventiva. Mantida, então, a preventiva do ex-ministro Antônio Palocci. Ok, Karina. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço. A ministra Rosa Weber, do STF, convocou uma audiência pública para discutir a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Os interessados em participar têm até o dia 25 de abril para solicitar a inscrição por meio do endereço eletrônico adpf442@stf.jus.br. A data da audiência ainda será marcada. O Conselho da Justiça Federal debate o uso de constelações familiares para a solução de conflitos. Operadores do direito se reuniram na sede do CJF para discutir sobre o uso de medidas alternativas para a resolução de conflitos de forma mais rápida e, assim, evitar o acúmulo de demandas no judiciário. Evidentemente, são soluções alternativas que foram enunciadas através do novo Código de Processo Civil. Quando nós falamos como sistema no sentido de resolver litígios, nós falamos de constelações familiares. Isso quer dizer que iremos buscar soluções orientando aqueles que estão em litígios a buscar a paz. O destaque do evento foi para o método da constelação familiar, uma técnica utilizada antes mesmo das sessões de mediação e conciliação, principalmente nas áreas cíveis e de família.
Com a constelação é possível identificar aspectos pessoais do conflito que geraram o processo judicial e buscar assim uma solução harmônica para as partes. Desde 2006, a constelação familiar vem sendo utilizada no judiciário brasileiro e pelo menos 12 tribunais já adotam a técnica. A iniciativa segue a resolução do CNJ e também o novo Código de Processo Civil como forma de estimular e promover a paz social. O ministro Marco Buzzi apresentou dados para demonstrar o alto número de demandas no judiciário e o custo disso. O ministro destacou que adotar medidas alternativas é uma forma de aumentar a qualidade da prestação jurisdicional. Inegavelmente, o tempo de solução do conflito, nesses métodos todos mais adequados ou alternos de resolução do conflito, é muito superior, muito superior ao tempo de resolução do conflito por via do processo judicial. A ideia é que, com um amplo debate sobre o tema, operadores do direito de vários tribunais conheçam melhor a eficácia da constelação familiar. Resistência há, porque há muitas pessoas trabalhando nessa área e nem todas se sensibilizam de imediato, né? Alguns olham mais de longe, esperam para ver resultados, isso é absolutamente natural. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça o trabalho de quem faz a eleição acontecer. É o cidadão ali exercendo o direito de deixar todo mundo votar, né? Então, a função do mesário é muito relevante. No Piauí, a Justiça Federal condenou o ex-prefeito do município de Dom Inocêncio a 9 anos de prisão pelo desvio de mais de R$1 milhão. Inocêncio Leal Parente e outras 4 pessoas envolvidas no esquema também foram condenadas. O ex-prefeito contratou uma construtora para fazer 293 cisternas para armazenar água da chuva. A verba foi repassada para a realização do serviço sem licitação e a empresa executou apenas 7% do total da obra. O Ministério Público Federal consegue na Justiça que o SUS realize cirurgia de urgência em um paciente idoso morador de Jales, no interior de São Paulo. A previsão era de que o procedimento só seria feito no ano que vem. O caso foi relatado ao MPF durante o mutirão Jales pela Cidadania em 2016. O paciente é um idoso que sofre com fortes dores nas pernas e na coluna. Ele precisa trocar a prótese de quadril colocada há 17 anos. O MPF entrou com uma ação pública contra a União, o Estado de São Paulo e a Fundação Regional de Medicina responsável pelo hospital. A liminar concedida pela Justiça determina que a Secretaria Estadual de Saúde e o Hospital de Base de São José do Rio Preto providencie o procedimento cirúrgico em até 3 meses, sob pena de multa diária de R$1.000. O Tribunal Superior do Trabalho reduziu a indenização a ser paga a uma trabalhadora do setor ferroviário. É que o valor pedido por ela na ação foi considerado exorbitante. Na ação, a trabalhadora alegou que depois de ter sido transferida pela empresa Rumo Malha Paulista de São Paulo para Campinas, foi colocada em uma sala sem direito à água e também sem nenhuma atribuição. Em um desses locais, havia inclusive fezes de ratos. A trabalhadora relatou ainda que, por ordem dos superiores, não podia ter contato com outros empregados e que, em função disso, chegou a sofrer chacota dos colegas. Ao julgar o caso, inicialmente, o TRT de Campinas determinou o pagamento de R$200 mil de indenização à trabalhadora. Mas, no TST, os ministros consideraram o valor desproporcional e reduziram para R$100 mil. O relator do caso, ministro Alexandre Agra Belmonte, considerou que o valor da indenização deve ser capaz de reparar o dano sofrido e desestimular que novos fatos semelhantes voltem a ocorrer, mas que isso não pode levar ao enriquecimento sem causa do trabalhador, sob pena de violação do Código Civil. O ministro ressaltou ainda que o TST só altera o valor das indenizações por danos morais quando os valores fixados pelas demais instâncias são considerados fora da proporcionalidade e da razoabilidade. A decisão foi unânime. A empresa já recorreu à seção 1 de dissídios individuais e também entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal pedindo uma nova redução do valor da indenização. Você sabia que pode ser um mesário nas próximas eleições? Em 2016, na eleição municipal, quase 2 milhões de mesários participaram do pleito e 50% foram voluntários. O voto é um direito do cidadão. É no dia das eleições que a pessoa pode escolher quem vai representá-la. Mas
Para tudo isso acontecer, o eleitor depende do trabalho de um grupo de pessoas, os mesários. Eles podem exercer funções diferentes na sessão eleitoral. Podem ser presidente da mesa receptora de votos e de justificativas, primeiro ou segundo mesário, primeiro ou segundo secretário e suplente. Compete aos mesários, no dia das eleições, organizar a sessão eleitoral, identificar os eleitores, autorizá-los a votar, operar a urna eletrônica, processar justificativas e conduzir com tranquilidade os trabalhos de votação. Nas eleições municipais de 2016, foram cerca de 1.900.000 mesários. Desse total, aproximadamente 50% foram mesários voluntários. Para ser mesário voluntário, não basta a gente querer apenas, não é? Precisa haver um mínimo de perfil. Então, um mínimo de escolaridade para poder operar adequadamente o equipamento eletrônico, para poder lidar com as pessoas, né? Claro que não pode haver um grau de parentesco muito próximo com candidatos. Então, há uma série de requisitos que são observados pelo cartório eleitoral e, por isso, apenas se inscrever para ser voluntário não garante que você será convocado. Os dados mostram que os estados com mais mesários em 2016 foram São Paulo, Minas Gerais e Bahia. O serviço prestado pelo mesário não gera remuneração, mas dá direito a alguns benefícios, como, por exemplo, 2 dias de folga para cada dia trabalhado para a Justiça Eleitoral. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça. Brasil registra mais de 49 mil casos de estupro de menores de idade em 5 anos. No Brasil, entre 2011 e 2016, mais de 49 mil meninas com idade entre 10 e 19 anos sofreram algum tipo de abuso sexual. Supermercado de Brasília não vai responder por roubo em estacionamento público. A decisão é do STJ. A terceira turma do STJ reformou decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e, de forma unânime, afastou a responsabilidade do supermercado Adega Atacadista por roubo ocorrido em estacionamento público em frente à loja. Os ministros entenderam que a súmula 130 do STJ, que estabelece que a empresa responde por dano ou furto de veículo ocorrido em estacionamento do estabelecimento, não se aplica ao caso. O assalto ocorreu em 2013 nessa área que agora é um estacionamento pago. Segundo a cliente, ela saía desse local quando foi surpreendida por 2 homens com armas de fogo. Além do veículo, eles roubaram as compras e um celular. A justiça no DF determinou que o supermercado deveria indenizar a vítima, por entender que o estacionamento gerava benefícios indiretos ao estabelecimento. No Superior Tribunal de Justiça, o ministro Vilas Boas Cueva, relator do processo, destacou a existência de julgamentos do STJ no sentido de que a empresa não tem responsabilidade pelo furto de veículo ocorrido em estacionamento público e externo ao estabelecimento, já que a utilização do local não é restrita aos clientes. Ainda de acordo com o magistrado, a responsabilidade do supermercado também é excluída, uma vez que não seria possível que a empresa impedisse o roubo do veículo, já que o carro foi tirado diretamente da vítima por ladrões que utilizaram arma de fogo. Por esta razão, o supermercado não vai ter que indenizar a vítima pelos itens roubados. Os números de estupro de crianças e adolescentes no Brasil são estarrecedores. Entre 2011 e 2016, foram mais de 49 mil casos. Um crime hediondo que causa transtornos psicológicos e que, em boa parte dos registros, acontece dentro da própria casa da vítima. Esta mulher, que não quer mostrar o rosto, afirma que foi estuprada pelo namorado quando tinha 17 anos. Eu tomava remédio, né? E eu ficava dopada. E aí a pessoa quis fazer. E aí eu falei, não. Mas eu não tinha condições de me mover e a pessoa fez mesmo assim. Ela conta que foi ameaçada de morte, não conseguiu falar o que aconteceu para a família e nem registrar o caso na polícia por estar sozinha. Eu fui à delegacia de polícia e a primeira vez o cara disse que eu tinha que ter provas contundentes de que eu estava sendo ameaçada de morte. Eu fui uma segunda vez, a pessoa que me atendeu disse assim, resolva entre você e a sua família. Ninguém quis fazer BO na dela. O número de casos de estupro em que as vítimas são adolescentes
é alto. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde mostra que no Brasil, entre 2011 e 2016, mais de 49 mil meninas com idade entre 10 e 19 anos sofreram algum tipo de abuso sexual. Outro dado que chama atenção é que 66% dos crimes contra meninas com idade entre 10 e 14 anos foram cometidos dentro da casa da vítima, por familiares ou pessoas próximas. Destas, 45,6% das agressões aconteceram mais de uma vez. E mais de 4.200 adolescentes ficaram grávidas e decidiram levar a gestação até o nascimento da criança. Esta psicóloga explica que a gravidez traumática é apenas uma das possíveis consequências graves que a vítima tem de superar. Há todo um abalo, né, com relação à escolaridade, né, da criança, o desempenho dela, a memorização, porque ela começa a se depreciar, porque numa situação dessa é tão invasiva que há um abalo na autoestima, ela está ainda em processo de formação da própria identidade. Então, quer dizer, aquela sensação de impotência diante de uma agressão, diante de uma ameaça, isso às vezes também tende a se generalizar para outros setores. Insônia, dificuldade para dormir, dificuldade para se alimentar, ou a mudança com relação ao cuidado com o próprio corpo, depressão, ansiedade, transtornos alimentares, transtornos da personalidade, quer dizer, assim, o risco da esquizofrenia, o risco do suicídio e o risco também de um comportamento promíscuo a partir daí. No Brasil, aborto é considerado crime, mas em casos em que a gravidez é resultado de um estupro, a lei permite que a gestação seja interrompida. Uma questão delicada, em que o apoio da família é muito importante. Elementos psicológicos, elementos religiosos, elementos culturais, filosóficos, que vão fazer com que essa menina, mesmo que ela tenha o direito, que ela se sinta culpada por, de repente, optar por fazer esse aborto, ou até, às vezes, criticada por não fazer o aborto. Você acaba percebendo que essa menina ou essa adolescente vai ser revitimizada pela situação. A lei brasileira classifica o estupro como crime hediondo. A pena vai de 6 até 10 anos de prisão. Mas em casos em que a vítima é menor de idade, o agressor pode ser condenado até 30 anos de reclusão. Este advogado ressalta que, como a maioria dos casos registrados envolve menores e parentes, é importante a família ajudar a denunciar o crime. Se isso não for feito, familiares também podem ser julgados como cúmplices. Acontecendo dentro do ambiente familiar, todas as pessoas que participaram, seja omissivamente, seja comissivamente, ou seja, com uma ação ou omissão, podem sim ser caracterizadas como autores, coautores ou partícipes desse delito. Então, uma mãe que sabe, que tem ciência de uma violência sexual que acontece dentro do seu ambiente familiar, ela será também responsabilizada pela jurisdição penal. Hora de dar um giro pela rede e conferir as últimas notícias. Quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, essa notícia saiu agora há pouquinho. O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, manteve o julgamento do senador Aécio Neves, da irmã dele, Andréa Neves, e mais 2 denunciados para a próxima quarta-feira que vem. A defesa de Andréa havia pedido o adiamento. Aécio Neves é acusado de pedir propina de R$2 milhões a Joesley Batista, da JBS, e tentar atrapalhar as investigações da Lava Jato. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira 2 operações sobre fraudes em fundos de pensão. Isso em 7 estados e também no Distrito Federal. Uma apura desvios em 28 fundos de servidores de prefeituras. A outra é um desdobramento da Lava Jato. Investiga suspeitos de fazer parte de um esquema que seria comandado pelo ex-governador Sérgio Cabral. Entre os fundos fraudados estão o Postales, que é dos Correios. E termina amanhã o prazo para quem recebe auxílio
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez agendaram a perícia de revisão do benefício. Cerca de 94 mil beneficiários foram convocados em todo o país para isso no mês passado. O INSS quer verificar se essas pessoas têm mesmo direito ao benefício. E para fazer a marcação, esse agendamento pode ser feito pelo telefone 135. É isso. Todas as notícias do Jornal da Justiça estão no site tvjustiça.jus.br. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. E o Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história interessante no seu celular e mande pra gente. O nosso WhatsApp é 61-99260-6116. O e-mail jornaldajustiça@stf.jus.br. Por hoje, ficamos por aqui. Obrigado pela sua audiência e até amanhã.